Vamos iniciar, então, serenando os nossos pensamentos, deixando de lado as atribulações, a correria do dia a dia e fazendo a nossa conexão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão maior, com a espiritualidade amiga, os nossos anjos de guarda, que são os nossos mentores espirituais, e pedir, então, que tenhamos a inspiração, que tenhamos o auxílio, para que possamos absorver os ensinamentos, a mensagem da noite de hoje, e que possamos, então, levar para as nossas vidas, e que possamos galgar mais um degrauzinho na nossa escala evolutiva. Iniciamos, então, com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Então, conforme eu coloquei, né, temos o nosso irmão José Ricardo Linderman. Vamos vibrar para que ele consiga nos transmitir a exposição que ele preparou com muito carinho. Ricardo, a palavra fica contigo. Boa exposição. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Agradecemos essa oportunidade, desse convite. Nós podemos dividir um pouco daquelas migalhas que nós aprendemos e, quando podemos ter a chance de dividir, estamos tentando fazê-la. Nós trouxemos para hoje, para essa exposição, como tema a dor. A dor, ela faz parte de esse tema, ou esse trabalho, faz parte do livro Em Torno do Mestre, ditado pelo Espírito de Vinícius e editado pela FEB em 2009. Então, vamos tratar a respeito do porquê que a dor nos alcança também. Para isso, nós vamos, em primeiro lugar, buscar, então, dois conceitos básicos. Porque quando falamos de dor, nós falamos da dor física, mas também contamos com a existência da dor moral, da dor emocional que nos alcança. Pois bem, conceituando a dor física, nós podemos dizer que é aquela experiência sensorial desagradável e que normalmente está associada a alguma lesão real que nós tenhamos sofrido, um choque, uma batida, um corte, ou a lesões potenciais, que quando alguma enfermidade está se inserindo em nosso organismo, se manifestando em nosso organismo, e a dor, então, surge. A dor física também surge nessas horas. Então, dessa forma, nós podemos dizer que essa dor física, ela nos alerta para algum problema em nosso corpo. E por que acontece isso? É com o objetivo de nos resguardarmos do futuro, de aumentarmos as nossas chances de sobrevivência, as chances de sobrevivência de todos que convivem neste mundo terreno. Já na questão da dor moral, ou podemos dizer também da dor emocional, conceitamos ela como aquela mágoa originada por alguns desgostos que nós sofremos, não? Então, diríamos, os desgostos que o nosso espírito sofre com os acontecimentos terrenos, ou desgosto do coração, algum sentimento que nos afete de repente. E esse sentimento, então, causado por algum tipo de decepção, por algum tipo de desgraça, por algum tipo de
sofrimento. Então, estamos baseados nesses dois tipos de dor, como apresentamos. Aí, se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo 5, esse bem, contém esse título, ele, sob um aspecto assim mais geral, ele vem nos trazer justamente os esclarecimentos, o entendimento a respeito do porquê as aflições precisam fazer parte da nossa vida. Nessa caminhada que nós fazemos de purificação terrena, ela sempre está presente. A dor, a aflição, o sofrimento, o desgosto, alguma forma de problema que nos acompanha. Bom, aí surgem os questionamentos. Se é uma coisa comum a todos que caminham pela humanidade, seria então a dor um bem para a nossa vida? Se ela nos alerta nas questões do físico, se ela é um bem, por que então que nós a consideramos como algo indesejável, que não queremos estar nem perto dela? Por outro lado, se a dor não for um bem, então a dor é um mal? Mas se ela for considerada como um mal, então como é que nós vamos explicar que Deus tenha feito dela um patrimônio comum de toda a humanidade? Mais uma outra forma, um outro questionamento, seria a dor nas nossas vidas uma punição ou um castigo necessário? Se for dessa forma, como é que vamos explicar que ela atinge os bons e, inclusive, da sua influência não escapem nem os mais justos, os mais perfeitos, sob alguns aspectos? De outra forma, até o contrário, como é que nós vamos entender que a vida dos maus, como nós consideramos, na maioria das vezes parece ser menos árida, mais fácil, mais brilhante, menos penosa do que daqueles que procuram viver corretamente segundo os padrões legais, segundo os padrões da justiça terrena? E quando surgem esses questionamentos, nós começamos a considerar, então, a dor um problema bem complexo para aceitarmos, para entendermos. E seria, então, ela de tal forma tão complexa que a sua solução é difícil, é inacessível para nossas inteligências mais simples? Não devemos, então, buscar o porquê, os motivos das dores que nos assolam, que nos incomodam? Temos simplesmente que nos submetermos a elas, forçados pelas circunstâncias, como se fôssemos, assim, vítimas indefesas? Ou, diante da dor, qual é a atitude que nós devemos assumir? De revolta? Ou de uma submissão incondicional? Uma submissão passiva? Só sofrermos e pronto. Para essas questões, para essas dúvidas, para essas perguntas, nós vamos ter um certo entendimento mais clareado se nós conseguirmos absorver bem o sentido de uma pequenina parábola, uma daquelas parábolas de Jesus, e que Lucas nos relata no capítulo 13, versículos 7 a 9. É uma parábola bem pequena. Pois bem, nos relata Lucas que Jesus contou uma parábola que tratava de um homem que tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha. Ele tinha uma grande vinha, onde usufruía dos produtos que eram colhidos dali, e um dia, chegando lá, olhou aquela figueira, foi buscar um fruto, colher um fruto daquela figueira, e não encontrou fruto nenhum.
figueira não produzia frutos. Aí ele chamou o viticultor, que era o operário que cuidava da sua vinha, e disse para ele: olha, fazem 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e nunca acho. Corta. Por que será que ela está ocupando aqui inutilmente essa terra que nós temos? E, para sua surpresa, o trabalhador que simplesmente iria cortá-la respondeu para ele: Senhor, deixa por mais um ano, até que eu cave em volta dela e deite algum adubo, e se der fruto no futuro, tudo bem. E se não der, aí podes cortá-la ou mandar cortá-la. Então, é uma pequenina parábola em que o passar do tempo, como acontece com todas as parábolas de Jesus, nós vamos conseguindo colher, nós vamos conseguir colher os verdadeiros sentidos dentro dela. Vamos observar alguns pequenos detalhes dentro dessa história. Primeiro, uma figueira no meio de uma vinha, no meio de uma plantação de uva. O que fazia aquela figueira? Como é que surgiu aquela figueira? Até viemos a saber que parece que na época era meio costumeiro. Os plantadores de uva colocaram uma figueira, não se sabe, só não consegui identificar qual era o motivo. Mas, considerando diretamente aqui, o que faria aquele corpo estranho no meio de uma plantação de uva? Aquele corpo diferente, o que está fazendo ali? A segunda anotação que chamou a atenção é a reação do viticultor, do operário. Porque, de repente, ele viu-se tomado de uma expectativa de recuperação. Ele se ligou em algo que nunca tinha pensado. Em tratar de recuperar algo que esteve sempre à sua mão, sob seus cuidados, dentro da terra em que ele era responsável para cuidar, e ele nunca tinha dado a mínima bola. A terceira questão que nos chama a atenção é justamente por que o viticultor não simplesmente cortou essa planta como o patrão mandou e estava tudo resolvido. O que nos chama a atenção é justamente a mudança radical da atenção que ele teve em relação àquela planta que estava naquele terreno. Ele tomou-se de uma atenção diferente, coisa que ele nunca tinha feito, nem dava bola, nem chamava a atenção dele, e naquele momento ele achou de pronto que havia condições de fazer uma manutenção. E, por último, em quarto lugar, o que nos chama também a atenção ali é essa defesa firme, forte, porque, afinal de contas, era só um empregado que tinha que cumprir o que o patrão mandava e pronto. Mas ele plantou-se em defesa da planta quando ele sentiu que algo que estava sob sua responsabilidade poderia ser extinto. Ou seja, doeu nele, naquele momento, a descoberta do seu relaxamento em relação a uma planta que estava dentro de uma propriedade da qual ele tinha responsabilidade plena de cuidar de tudo. Olha, se nós buscarmos, então, uma ligação, uma relação entre aquela planta defendida com a pronta providência, a rápida reação do trabalhador e a dor que nos alcança a todos durante a existência terrena, o que é que nós vamos encontrar como solução? Em primeiro lugar, quando a dor nos alcança, normalmente nós temos uma mudança de comportamento, uma alteração de comportamento,
porque nós notamos que algo está errado ou em nosso corpo ou em nossa vida. Então, automaticamente, nós fazemos uma mudança de tratamento para com o motivo que originou aquela dor. Nós mudamos o nosso padrão. E, principalmente, observemos que quando a dor nos alcança, nós tratamos de reagir para extingui-la de alguma forma. Ou seja, criando uma expectativa que vamos nos livrar dela, que vamos resolver o problema, a situação, o sofrimento. E essa expectativa gera, então, em nós uma esperança. E quando essa esperança se amplia, cria quase o que uma certeza, ou seja, cria a fé no sucesso futuro. A nossa fé se tornando mais forte, o nosso sucesso futuro em relação àquele problema se torna de mais fácil entendimento e solução. Então, assim como a figueira necessitava de adubo, a dor também, que nos desperta a atenção, é uma necessidade do nosso mundo, nesse mundo em que nos encontramos. A dor, então, é na vida do espírito, aqui encarnado, o que o fertilizante é na vida da planta. Os homens, assim como as árvores, não devem ficar ocupando lugar nesse mundo inutilmente, sem satisfação a nada, sem gerar algo de produtivo. É da lei divina, da lei natural, que tanto as árvores como os homens produzam seus frutos. Lógico que cada um segundo a sua espécie, segundo a sua natureza, né? Então, quando a árvore se torna estéril, não está produzindo nada, está jogada nos cantos, o que é que faz o agricultor? Ele recorre aos processos aconselhados para cada caso. Ele abre sulcos em volta do seu tronco, ele aduba a terra, ele remexe a terra em volta da árvore, ao seu redor, e principalmente ele poda os galhos em excesso. Aqueles galhos secos, aqueles galhos mais antigos que não têm mais condições de produzir nada, ele vai lá e poda. E se nós trouxermos esse exemplo para a nossa vida, nós vamos ver que quantos galhos inúteis nós vamos arrastando pelo nosso caminho, pelos nossos procedimentos, e dos quais nós poderemos nos livrar, podando-os na hora certa, na medida certa, para que a nossa vontade volte a produzir frutos positivos para a nossa existência, para a nossa caminhada terrena. Então, o que é que acontece quando o espírito estaciona no caminho da evolução? Quando ele se mostra negligente e relapso no dever, na obrigação que lhe assiste, de produzir os seus próprios frutos de aperfeiçoamento moral, de desenvolvimento intelectual. O que acontece? A dor vem e aplica o ferrão para despertá-lo. E despertados pelo ferrão da dor, nós temos que mudar atitudes, nós temos que mudar comportamentos, nós temos que tomar decisões que estávamos deixando para trás em nossas vidas. Então, é assim que, normalmente, um exemplo, os preguiçosos, os comodistas, os teimosos, os cínicos, são normalmente chamados à realidade em certas etapas de sua vida e são forçados a assumirem aquelas atitudes positivas e definidas para as lutas da sua vida. Sabemos todos que a humanidade terrena é composta de elementos retardatários, de evolução atrasada, como nós, porque estamos todos praticamente no mesmo padrão. Então, daí, nós encontramos a explicação por que a dor é um patrimônio comum a todos nós. Não há no mundo quem não tenha que passar por ela.
ou sofrê-la, ou ser visitado por ela. Basta nós observarmos na história da Terra que o espírito mais perfeito que aqui esteve também teve que passar pela dor, como o mais simples ou o mais grosseiro espírito que ainda permanece hoje. Então, nem Jesus escapou do sofrimento e da dor quando esteve se misturando conosco aqui no planeta Terra. As lutas, as dificuldades, aqueles sofrimentos que nos assediam por todo lado, e de que, sem sucesso, nós procuramos fugir das suas investidas, são necessários para a nossa caminhada. Mas chega sempre, e embora tentemos fugir de qualquer forma desses problemas, chega sempre um momento em que nós temos que enfrentar os obstáculos. Nós temos que resolvê-los, temos que aceitar as lutas e temos que aprender a vencê-las. Fazemos isso quando nós resolvemos encarar a dor face a face. E aí suportá-la, e suportando a dor, nós sabemos que vamos vencê-la. Porque também é da lei divina. Também é da vontade de Deus que nada seja colocado nos nossos ombros, nas nossas costas, que nós não possamos carregar. Não há mal que dure para sempre na nossa caminhada terrena também. Então, de todo esse esforço que nós fazemos quando a dor nos toca, é que podemos dizer que desse esforço todo sempre resulta um bem para nós. Ou seja, algo de bom, algo de útil para a nossa vida. Então, não tem como fugirmos da dor se ela vai nos conduzir a algum ponto, a alguma situação melhor do que nós estamos hoje. Porque, normalmente, depois que nós vencemos as dores, as dificuldades, nós nos sentimos um pouco mais fortes. O espírito se sente mais capaz, o espírito se sente menos egoísta, mais corajoso para o futuro e menos indolente, porque ele se dá conta que não está aqui só para usufruir do bem bom. Então, é a presença da dor que nós devemos grande parte do nosso progresso intelectual, do nosso progresso moral. Por exemplo, devemos a dor física, que quando nos traz as sensações desagradáveis, cobra os desmandos dos nossos instintos, ou das nossas, digamos assim, animalescas satisfações, dos nossos excessos. Porque nos força ao caminho da recuperação física pela saúde perdida. Temos o caso, por exemplo, daquele que abusa durante a sua vida do uso do cigarro. E se não se cuida, e se não dá bola, lá um belo dia, o infarto vem e o chama à razão. E já observaram que, geralmente, o fumante, quando sofre um infarto, 30, 60 dias depois, ele larga o cigarro sem fazer muita força? Lógico, tem exceções que mesmo assim não largam. Mas temos visto em inúmeros casos em que o pós-infartado acabou largando naturalmente o uso do cigarro. Mudou o seu comportamento, mudou o seu padrão de vida. Assim, a questão também que nós abusamos daquela alimentação não tão saudável, às vezes acabamos adquirindo uma diabetes, quando o risco da cegueira bate, corremos para o médico, nos submetemos a todo tipo de regime de medicamentos para estabilizar a situação e, depois do choque, passamos a nos controlar. Da mesma forma, o sedentarismo, quando a pessoa não quer fazer nada, não quer se incomodar com nada, não quer correr, não quer se mexer, não quer caminhar, fica lá na poltrona e na televisão, como muitos de nós temos passado esse ano de 2020, lá um belo dia, de repente, também pode ser
visitado por um infarto ou algum outro problema causado pelo sedentarismo excessivo. Nós vamos ver também um outro exemplo naquelas experiências de quase morte, em que as pessoas, por algum motivo, um acidente ou por uma cirurgia ou por alguma doença, entram naquele estado comatoso por um certo período e quando retorna à realidade, quando retorna à vida terrena, ele traz uma nova visão de sentido para a sua vida. Normalmente, quem quase foi e voltou, começa a enxergar a sua vida de maneira diferente, sob outros aspectos, a mudar completamente o seu comportamento. E na questão da dor moral, que também nos ajuda, porque quando a dor moral nos alcança, ela fere os nossos sentimentos, ela chacoalha os nossos sentimentos. E quando ela mexe com os nossos sentimentos, ela obriga a aflorar lá do fundo dos nossos corações aquelas virtudes antigas, aquelas capacidades benéficas que nós exercíamos há tanto tempo atrás e que, de repente, por orgulho, por egoísmo, nós acabamos deixando de lado e não exercitando mais. E lá, quando a dor moral nos choca, nos ataca, nós vamos lá resgatar esses sentimentos, aquelas emoções mais puras que exercíamos há tanto tempo atrás e que deixamos de lado. Nós sabemos que é pelo germe, nós sabemos que é pelo sentimento que o germe de tudo aquilo que é bom, de tudo que é aquilo que é belo, consegue crescer, consegue frutificar. Então, nós podemos até dizer, de certa forma, que a dor moral é aquele sopro que desperta os nossos bons sentimentos. Da mesma forma como o vento ressuscita aquela brasa que estava abafada no meio daquela camada profunda de cinzas, fazendo essa brasa renascer. Então, a dor moral, quando nos toca, reacende os nossos bons sentimentos que tínhamos esquecido lá atrás. Usando até de mais um exemplo de planta, podemos até dizer que o homem se assemelha muito à cana-de-açúcar. Porque é através dos sentimentos, aliás, é através dos sofrimentos, das grandes provações, que o homem revela as suas belezas ocultas, as suas qualidades mais nobres. Exatamente como faz a cana-de-açúcar, ou como acontece com a cana-de-açúcar, que só depois de ser bem esmagada, bem triturada, é que ela vai nos fornecer aquele suco incomparável, né? As qualidades que ela exprime quando é espremida vão surgir depois. Então, esse é um motivo por que sofrem todos nesse mundo e porque não tem como passar por esse mundo sem passar pelo sofrimento. Por isso que os injustos, os maus, sofrem para se regenerarem, para terem tempo de modificar seu padrão. Os justos, os bons, que também sofrem, é para melhor justificarem, ou, digamos assim, justificar a sua caminhada terrena, ou santificarem os seus espíritos, aperfeiçoarem os seus espíritos. Nós tomamos a liberdade de catalogar até algumas citações das bem-aventuranças que Jesus nos deixou e que, comparando com a parábola da figueira, vão exprimir bem os estágios de cada um de nós. Por exemplo, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, nós entendemos ali, comparando com a figueira, que a dor suportada com valor e com paciência traz em si mesma a consolação que atrai aquela graça divina
em nosso favor. Quando Jesus diz, ai de vós que agora rides, porque é a vez de lamentar e de chorar, ou ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome, ou ainda, ai de vós que sois ricos, porque já recebeste a vossa consolação, Jesus não está ameaçando. Nós podemos entender aqui que esses representam aquelas figueiras estéreis que não estão no momento a produzir frutos. E por isso ficam a esperar ainda em tempo que o arado rasgue largos sulcos em torno de si, abalando as suas raízes, mexendo com as suas estruturas, para poderem, dali em diante, justificarem a sua vivência terrena. Quando Jesus diz, por exemplo, bem-aventurados vós dos pobres de espírito, porque vosso é o reino de Deus, ou quando diz, bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, pois que serão saciados, bem-aventurados os que sofrem a perseguição pela justiça, pois que deles é o reino do céu, podemos observar que estes se assemelham à representação daquelas figueiras que já estão sob a influência do fertilizante. E daí já passaram a produzir os seus frutos sazonais, ou seja, passaram a produzir os frutos na época própria, em tempo de se regenerar. Portanto, meus irmãos, nós sabemos que riqueza, pobreza, vigor ou debilidade são provações necessárias em nossas vidas, ou na de uns ou na de outros. Assim, o abastado ou rico, como nós chamamos, Nós perdemos a conexão. Ricardo, você está nos escutando? Acho que caiu a conexão. Vamos aguardar um minutinho. Acho que o Ricardo reconecta. Voltou? Ricardo, voltou, Ricardo? Voltou? Pode dar continuidade. Voltou, alô? Voltou. Ok? Ok, Ricardo, então, pode dar continuidade. Como dizíamos, assim como o abastado, o rico, há de prestar conta do uso da sua... Conseguindo ouvir bem agora? Ricardo, está cortando um pouquinho, mas vamos tentar, continuar então, mais voltamos a dizer que o abastado... Vamos ver... Como o abastado ou o rico tem que prestar conta do uso da sua riqueza, também o necessitado ou mais pobre há de responder como ele se comportou na sua pobreza. Assim, o forte vai responder pelo uso que ele fez da sua força, da sua fortaleza, enquanto que o fraco vai ter que dizer como se comportou perante as suas debilidades, as suas dificuldades. Sabemos que o planeta Terra é um dos cenários em que os espíritos vêm exercitar as suas atividades e experimentar todas as suas possibilidades. E as encarnações são, então, aquelas oportunidades concedidas para tal finalidade. O sucesso ou o insucesso é que vai traçar as linhas do futuro que nos aguarda. A dor, então, meus irmãos, podemos considerar que é aquele aguilhão que nos impele para a arena de combate. Quando nós menosprezamos ou desperdiçamos a ocasião favorável que nos é concedida, certamente, no futuro, lamentaremos o tempo perdido. E assim, então, podemos até concluir que a dor se define não como um objeto ou não como uma finalidade de vida que vai atrapalhar toda a nossa caminhada, mas sim
A dor é o meio que conduz os espíritos àquele objetivo, àquela destinação maior do aprimoramento espiritual, sob todos os prismas, sob todos os aspectos. Era isso que nós tínhamos preparado para hoje. Esperamos que tenha servido para algum proveito e trazemos mais uma vez o nosso agradecimento a todos vocês. Muito obrigado, Ricardo. Nós que agradecemos. Eu acho que valiosas reflexões, né? Ficou bem claro, ficou muito claro, né? Realmente o motivo, né, da dor, Sim. que nós possamos cada vez dar frutos melhores, né? E, afinal, esse Exatamente. também é um dos motivos para nós despertarmos, darmos sempre frutos melhores. Muito obrigado novamente. Ok. Ficou muito clara a palestra. Muito obrigado. Então, vamos dar continuidade, ainda envoltos nessa atmosfera positiva, de aprendizado, fazendo os nossos pedidos ao nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga, começando pelos nomes que estão depositados nas urnas, os encarnados e desencarnados, e também por todas aquelas pessoas que nós queiramos agora colocar as nossas intenções, nossos votos. Pedimos então que, na medida das suas necessidades, sejam atendidos. Vamos pedir pelas águas, que sejam depositadas nelas os fluidos benéficos, os remédios, os lenitivos. Vamos pedir pelos irmãos doentes, nos hospitais, nas clínicas, nos seus lares, nos asilos, que recebam, que sintam essa energia de Deus, essa misericórdia de Jesus e o nosso amor também. Vamos pedir pelos nossos irmãos encarcerados, nas penitenciárias, nos presídios, casas de correção, que tanto precisam do nosso amor, da nossa compreensão. Pelos nossos irmãozinhos, os orfanatos, por aqueles irmãos que não têm um lar, que estão nas ruas, e por aqueles que têm uma casa, mas que não conseguem chamar de lar também, porque lá não reina o amor, a misericórdia, o perdão. Vamos pedir por aqueles irmãos que encontram-se nos emaranhados dos vícios, que também possam ter essa força, essa energia para libertar-se. Enfim, pedimos por todos os irmãos sofredores, encarnados ou desencarnados, que sintam então esse nosso amor, que possamos emanar até eles um pouco deste carinho e pedir a Deus, a Jesus, que tenha misericórdia deles. E vamos pedir também nesse momento por nós, através do passe coletivo, a espiritualidade, os nossos mentores espirituais, já próximos de nós, nos aplicam nesse momento. Vamos sentir essa energia que flui pelo topo das nossas cabeças, revigorando todas as células do nosso corpo, nos dando energia, coragem, para continuarmos as nossas lutas do dia a dia, o nosso progresso moral, espiritual. E como forma, então, de agradecermos ao Pai, façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles irmãos que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, que assim seja. Agradecemos mais uma vez ao irmão Ricardo e a todos que estão assistindo. Que tenhamos uma abençoada semana, uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado também.